Vamos para a nossa revisão sobre progressão aritmética. Como eu falei na sala de aula, progressão aritmética nada mais é do que uma sequência de números, né? A gente vai chamar cada um desses números de termos e dependendo da posição dele, a gente vai chamar de A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo, A3 para o terceiro termo e aí em diante. E assim a gente pode encontrar qualquer termo na sequência, o que a gente chama de AN, de termo geral. Então, a brincadeira inicial na progressão aritmética é sempre encontrar um termo desconhecido, um termo que está lá na frente, que a gente chama aqui de AN. E a diferença de um número para outro, o que é que eu faço de um número do A1 para o A2? A gente apenas soma, né? A gente soma sempre o mesmo número, que a gente chama de razão. E nas fórmulas a gente vai colocar um Rzinho. Então, o A1 somado com a razão, eu encontro o A2. O A2 somado com a razão, eu vou encontrar o A3. O A3 somado com a razão, eu vou encontrar o A4. E aí, sucessivamente. Tudo bem? Como eu falei para vocês, a brincadeira é encontrar um termo desconhecido, e a gente usa uma fórmula para isso, ou somar todos os termos de uma sequência, dessa sequência de números, dessa PA. A gente vai chamar carinhosamente de PA. Por exemplo, eu tenho uma sequência numérica aqui, eu tenho uma PA, e a PA está aqui, olha, 1, 3, 5, não é isso? E o que eu quero aqui? Calcule a soma, eu quero saber a soma dos 32 primeiros termos da PA, 1, 3, 5. Para saber isso, para eu usar a fórmula da soma dos termos aqui, olha, eu preciso ter todos os elementos contidos nela. Tem que ter essas informações. Eu tenho o A1. Eu sei quem é o primeiro termo da sequência dada, que é o número 1, está aqui. Eu não tenho o AN. Então as questões legais, questões mais trabalhosas de progressão aritmética, elas sempre vão envolver as duas fórmulas. Você primeiramente calcula quanto é o valor desconhecido, o termo desconhecido, o último termo de uma sequência, com a primeira fórmula, né? A fórmula do termo geral. E depois você consegue calcular a soma de todos os termos da progressão. Vamos fazer isso? Primeiramente, eu vou calcular aqui o termo geral, ou seja, o termo 32, o termo A32 dessa sequência, 1, 3, 5 aqui. Eu sei que o A1 é igual a 1, é o primeiro termo que aparece aqui. O R é a razão, é de quanto em quanto está pulando para dar o próximo termo. Então eu percebo que está dando saltinho de 2 em 2, né? Então minha razão é 2. O número de termos é igual a 32. Ele quer saber o termo 32, então essa sequência vai do primeiro termo até o termo 32. Então o N vai ser 32 e eu quero saber primeiramente o AN. Tudo bem? Se eu quero saber o AN, fórmula do AN, fórmula do termo geral. A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Letra bonita, hein? Eu quero saber o A32. O termo desconhecido é o termo 32 que eu quero saber. O primeiro termo é 1, mais o N. O valor do N é 32. Então aqui dentro fica 32 menos 1, 31. Multiplicado pela razão, que está ali anotadinho, é 2. Então eu tenho o A32 igual a 1. A gente não soma, né? Baixa primeiro 1. Somado a 31 vezes 2, 62. E aí eu consigo concluir que o A32 é igual a 63. Tá bom? Então, o termo 32 é 63. Então, fica assim, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Seguindo essa sequência, o termo 32 seria 63. Mas o que a questão está pedindo, o que o exemplo está pedindo, é a soma de todos eles. E é aí que a gente entra com a fórmula da soma dos termos. Vamos lá. Soma dos termos, eu vou colocar de vermelho aqui. SN vai ser igual ao A1 mais o AN multiplicado pelo número de termos dividido por 2.
Então, o SN vai ser igual a 63, né, que é o AN. O A1 é 1, multiplicado por N, que é o número de termos, 32, dividido por 2. Então, essa soma aí vai dar, aqui dentro do parêntese, 1 mais 63, 64, multiplicado por 32, dividido por 2. SN ainda. Aqui eu prefiro fazer a coisa mais fácil, que seria simplificar, olha. 64 dividido por 2, eu sei quanto é isso de cabeça, dá 32. Então fica 32 multiplicado por 32. Então o SN vai dar 32 vezes 32. Vamos fazer devagarinho aqui do lado. 4, 6, 6, 9. Então o resultado vai ser 4, 2 vai 1, 1024. Então a soma dos 32 primeiros termos dessa PA aí é 1024. Entendeu? Vamos para as questões agora. As questões nada mais são do que a aplicação da fórmula. A dificuldade é entender os dados que a questão está fornecendo e o que ela quer que você calcule. Tudo bem? Vamos fazer duas questões rapidinho, ou 3. Vamos ver o que é que dá tempo aqui. Primeira, uma criança anêmica pesava 8 kg e 300 gramas. Tá? Isso é importante. Iniciou um tratamento médico que fez com que engordasse 150 gramas por semana durante 4 semanas. Quanto pesava ao término da 15ª semana de tratamento? O que a gente precisa entender é que ela chegou lá, tá bom? Antes de fazer qualquer tipo de tratamento, com 8 kg e 300 gramas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essas 150 gramas para quilos. Basta eu andar com a vírgula, né? 1, 2, 3 casas. Você sabe que 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 150 gramas é a mesma coisa que 0,15 quilogramas. Tá bom? Só para arrumar. Então, o A1, a gente tem que anotar isso, é o peso que ela tinha, mas eu tinha depois da primeira semana de tratamento. Então, a gente vai juntar o peso inicial dela, que é 8 kg e 300 gramas, e vai juntar já com as 150 gramas da primeira semana. Então o peso dela ao final da primeira semana vai ser a soma de 8 kg e 300 gramas mais 0,15 kg, que vai dar, se você colocar vírgula embaixo de vírgula aí, 8 kg 450 gramas. Tá? Esse é o A1. Não sei se você entendeu. Ela não come, ao término da primeira semana, o A1 é o peso que ela tinha mais 150 gramas que ela iniciou o tratamento, tá bom? Tanto que a pergunta tá ao término da 15ª semana. Você já vai perceber aí, então, que o N, o número de semanas, o número de pesos que ela vai tendo, né? O aumento ali é 15. E a razão é o que está aparecendo, né? O quanto ela engorda a cada semana em quilos, 0,15 quilogramas. Tá bom? Então com isso eu consigo achar o meu A15, o peso da garota ao final da 15ª semana. Então A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Tudo bem? Então meu A15 é igual ao primeiro termo, o peso dela ao final da primeira semana, 8 kg 450 gramas, mais N menos 1. O N é 15, então vai ficar N menos 1, 14, multiplicado por R, que é 0,15. A15 vai ser igual a 8,45 mais 14 vezes 0,15. Eu vou colocar aqui do lado. 4 vezes 5 vai dar 20, vai 2, 4 vezes 1 dá 4 com mais 2, 6.
E 1 vezes o 15, eu vou colocar direto aqui. 0, 11, vai 1, 2,1, tá bom? Então, meu A15, o peso dela ao final dessas 15 semanas é 10, tá bom? 55. 8 com mais 2, 10. 45 com mais 10 aqui, 55. Então, resposta certa aqui nessa questão, letra D. Tudo bem? A gente tem que ter atenção para esse A1 aí. Ela não começou com 8,3. Ao término da primeira semana, ela soma os 150 gramas. Tudo bem? Fiquem atentos a isso. Questão número 2. Essa aqui envolve a soma dos termos de uma PA. Você tem que tomar muito cuidado. Você pode ler à vontade, dar uma pausa em todas elas. Você pode dar print no vídeo, tá bom? Para você ficar, na hora de estudar, ficar bem azeitado, né? Bem. Nessa segunda questão aqui, nós temos: um carpinteiro deseja construir uma escada para ser usada por eletricistas. O modelo que está na figura abaixo. As travessas da escada são de madeira. Seus comprimentos são decrescentes e estão em progressão aritmética. Na primeira... tá, já dá para entender, né? A primeira é esse valor aqui, 0,80 metros ou 80 centímetros. E o último está aqui, olha. E está dizendo assim, ó, o primeiro pedaço é 0,80 e o último pedaço, desculpa, 0,40. Então já está dizendo o A1 e o AN. Sabendo-se que para as travessas o carpinteiro tem à sua disposição 13,2 metros lineares de madeira. Ou seja, a soma de todos esses degraus aqui tem que ter 13,2. Então a gente já pode usar a fórmula da soma dos termos, porque ele está dando a soma, o total de madeira. Essa é a dica. Então o total de madeira já está aqui, ó. Eu vou escrever a fórmula da soma aqui e tu vai entender direitinho. A1, ele diz quanto é o tamanho do primeiro degrau, o comprimento. AN, ele diz quanto é o comprimento do último degrau. Ele está querendo saber quantos pedaços, quantos degraus a gente pode fazer com esse tanto de madeira disponível. Tá bom? Substituindo, eu vou dizer que o total de madeiras é 13,2 igual o primeiro pedaço 0,8 mais o último pedaço 0,4 multiplicado pelo número de degraus que vai ter. Mas eu não sei, é esse que ele quer saber. Então vou deixar aqui o N dividido por 2. Tudo bem? O 2 que está dividindo toda essa galera aqui, e vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 13,2 é igual a 0,8 mais 0,4. Você concorda comigo que dá 1,2, tá bom? Multiplicado por N. Percebe, o 2 saiu daqui de baixo, foi ali para o lado do 13,2 e aqui só sobrou quem estava dentro do parênteses. Eu somei eles e multiplicado por N, né? 2 vezes 13,2 vai dar 26,4, concorda? Igual a 1,2 N. Então o N vai ser igual, esse 1,2 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Eu vou ter N igual a 26,4 dividido por 1,2. Então dividindo aqui já sem a vírgula, né? 4 dividido por 12 fica assim, 26 dividido por 12 dá 2, porque 2 vezes 12 dá 24. 24 para chegar em 26, faltam 2. Não dá para dividir, eu vou baixar o 4 aqui. 24 dividido por 12, de novo, dá 2. 2 vezes 12 dá 24 e não vai sobrar nada. Então, o N, que é o número de pedaços, número de madeira, número de degraus que ele vai ter disponível para fazer essa escada, é 22.
Tudo bem? E só deu nessa questão. E deu o primeiro termo, deu o último, deu a soma e perguntou o valor do n. Todos os elementos que estão aqui na fórmula da soma dos termos de uma PA. E deu 3 deles, desses valores, e pediu o valor do quarto, o valor do n. Tudo bem? Nessa outra questão, um veículo parte de uma cidade A em direção a uma cidade B, distante 500 km, de A para B. Na primeira hora do trajeto ele percorre 20 km, na segunda 22,5, na terceira 25, você já vai percebendo a sequência de números aparecendo, né? Ao completar a 12ª hora, qual a distância ainda vai faltar para ele chegar até B? Então essa é uma questão clara de que ele está dizendo assim, quanto ele já percorreu, ou seja, o total de quilômetros já percorridos e quanto ainda falta para percorrer. Tá certo? Como a gente está falando de total, a gente está falando da fórmula da soma dos termos. E aí eu coloco a fórmula da soma dos termos aqui, A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Tá certo? Mas a gente vai ter um probleminha aqui, né? Ele quer saber a soma, tudo bem, tá tudo certo. O A1 é o quanto ele percorreu na primeira hora. Foi 20 km, mais... O problema está aqui, a gente não sabe o quanto ele percorreu na última hora, na 12ª hora, não é isso? Então a gente tem que primeiro achar o A12 e colocar aqui no lugar do AN, tá bom? Então eu vou recorrer à fórmula do termo geral, mas para poder calcular esse A12 aí, multiplicado por R, tá bom? Eu quero saber o quanto ele percorreu na 12ª hora. O quanto ele percorreu na primeira? 20 km. Mais o N, nada mais é do que o 12, né? 12 horas percorridas. Então fica 12 menos 1, 11. Multiplicado pela razão, deu para perceber que de uma hora para outra ele aumenta 2,5 km. Você percebeu isso, não é? Então o A12, o quanto ele percorreu na 12ª hora fica 20, a gente baixa aqui, mais 11,2,5. Eita! 2,5 vezes 11. 1 vezes 5, 1 vezes 2, 1 vezes 5, 1 vezes 2. 5, 7 e 2. Não é isso? 27,5. Então, a quantidade de quilômetros que ele percorreu na última hora, na 12ª hora, é 20 mais 27, 47,5. Tá bom? Esse é o meu AN, é o termo desconhecido, o termo que está lá na frente. E eu vou pegar esse 47,5 e colocar aqui no lugar do AN. Fecho parênteses, multiplicado por N, que é 12, a quantidade de horas, dividido por 2. Eu vou separar aqui para você não confundir. Então o SN vai ser igual 20 mais 47, 67,5, multiplicado por 12, dividido por 2. Nesse momento eu escolho simplificar minha vida dividindo o 12 por 2, né? Então vai ficar assim, SN é igual a 67,5 multiplicado 12 dividido por 2 dá 6. Então o meu resultado aqui vai ser, vamos multiplicar aqui do lado, 67,5 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 7 dá 42, com mais 3, 45, vai 4. 6 vezes 6 dá 36, com mais 4, 40. Então ele já percorreu, a soma de todos esses quilômetros que ele já percorreu é 405 metros. Mas a pergunta é, quantos quilômetros faltam para ele percorrer e chegar até a cidade B? Se as duas cidades têm 500 quilômetros de distância e ele já percorreu 405 quilômetros, faltam apenas 95 quilômetros para ele chegar até a cidade B. Você acertou alguma questão antes de eu fazer? Espero que você esteja estudando direitinho, estejam entendendo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, gente!